pessoal, tudo bem? Nós estamos agora indo na segunda aula. Como eu tinha falado com vocês na aula anterior, a gente ia trabalhar os desdobramentos da evolução desses modelos atômicos. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha aula de hoje. E a gente vai, então, ver a parte das noções de atomística e os números quânticos. Dentro das noções de atomística, a gente tem que falar o seguinte: nós vimos, pelo desdobramento da evolução dos modelos atômicos, as subpartículas, né, que indicavam, então, que na eletrosfera a gente tinha os elétrons, que estavam em órbitas. Então, quando o elétron saltava de um nível para outro, tinha absorção de energia. Quando ele retornava, ele liberava essa energia com comprimento de onda específico. Vimos que no núcleo era uma região densa, que tinha massa, que tinha os prótons. E para esses prótons não colidirem, também tinham os nêutrons. Então, onde que concentra a massa? É no núcleo. Por isso que a gente vem com uma definição de número de massa, que é a soma do número de prótons, que a gente vai representar por Z, e o número de nêutrons, tá? O número atômico, que a gente chama de Z, ele vai indicar o número de prótons, e ele identifica um elemento químico. Então, átomos com o mesmo tamanho, mesma massa, com as mesmas características, identificam um elemento químico. Quando a gente está falando de cargas, a gente fala de carga positiva para próton, negativa para elétron. Só que essas cargas, elas têm um valor absoluto, que é de 1,6 vezes 10 na menos de 19 coulombs, tá? De um modo geral, por que que vem essas definições? Porque a gente daqui a pouco nós vamos estudar a tabela periódica. Na próxima aula a gente começa a ver a tabela periódica e a gente vai ver que um elemento químico qualquer X, ele vai ser identificado pelo seu número de prótons. Isso é a identidade de um elemento químico. Só que na tabela periódica, esse número atômico, o número de prótons, pode vir embaixo ou pode vir em cima. Como que eu vou saber diferenciar? O número de massas sempre vai ser maior que o número atômico, porque ele leva em consideração o número de nêutrons, tá? E aí, a gente vem com algumas definições que vão ser essenciais para depois a gente estudar ligações químicas, propriedades periódicas, tabela periódica, né, que é os conceitos de átomo neutro, a tendência de formação de cátions, de ânions. Então, no átomo neutro, como o próprio nome diz, neutro, não vai ter carga. O que que isso quer dizer? Que o número de cargas positivas é contrabalanceado pelo número de cargas negativas, ou seja, prótons e elétrons existem na mesma quantidade. Só que um átomo neutro, ele pode perder ou ganhar elétrons. Quando perde ou ganha elétrons, formam os íons. E os íons, por sua vez, podem ser positivos, no caso do cátion, então vamos pensar que esse T lembra um positivo, ou negativo no caso dos ânions, vamos lembrar que esse N lembra um negativo. Então, cátions, íons positivos. Se eles são positivos, é porque eles estão perdendo cargas negativas. Ou seja, cátions perdem elétrons. Se eles perdem elétrons, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Ânions, íons negativos. Se são negativos, estão ganhando carga negativa. Consequentemente, está ganhando elétrons. Consequentemente, também, o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Bom, outro desdobramento da evolução dos modelos atômicos se refere à elaboração do diagrama de Linus-Pauling, tá? Nós tínhamos visto que pelo modelo de Rutherford e Bohr existiam 7 camadas, que variavam de K a Q. Essas camadas, elas teriam subcamadas de acordo com o modelo de Sommerfeld. Lembra que eu falei com vocês? Tinha o subnível S, P, D e F. E cada um desses subníveis ou subcamadas comportava uma quantidade máxima de elétrons, o S2, o P6, o D10 e o F14. Então, baseando nisso, foi elaborado esse diagrama de Linus-Pauling que distribuía os elétrons em relação à ordem energética. Então, a gente vai ter
1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, para a terceira camada tinha subnível S, P e D. Para a quarta camada, os 4 subníveis. Aí a gente vê a repetição da quinta camada em relação à quarta, em relação à quantidade de subníveis, só que muda aqui, vai ser o nível, que vai ser 5. A camada P, ela repete a camada M com relação à quantidade de subníveis, só que a gente, ao invés de ter a terceira camada, nós vamos ter a sexta camada. E a sétima repete a configuração da segunda, com diferenciação que a camada agora vai ser 7 e não 2. Bom, como que a gente distribui esses elétrons? A gente vai fazer o que a gente chama de zigue-zague, então a gente começa a distribuir os elétrons no sentido do início da seta e termina no final. Então, se a gente fosse preencher o diagrama de Linus-Pauling, como que ia ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, viria para o 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. É assim que a gente distribui. Quantos elétrons que a gente vai distribuir? A gente vai distribuir de acordo com o número atômico. Se um átomo for neutro, por quê? Para um átomo neutro, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Se a gente tiver um cátion, a gente faz a distribuição como se fosse um átomo neutro, depois ordena por camadas e a gente retira esses elétrons da camada mais externa, porque é a que está menos presa ao núcleo, então é mais fácil da gente retirar esses elétrons. Nos ânions, a gente já faz a soma do número de elétrons que estão sendo ganhos e a gente distribui de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. A gente vai ver isso daqui a pouco em alguns exemplos. E aí, baseando nessas partículas subatômicas, a gente pode levar em consideração as semelhanças. Então, a gente vai ter isótopos, isóbaros, isoeletrônicos e isótonos, né? O que seriam espécies isótonas? Iso é igual. N, vamos pensar no número de nêutrons. Então, são espécies que possuem o mesmo número de nêutrons, prótons. A gente vai falar de isótopos quando for massa, isóbaros e isoeletrônicos, elétrons, ok? Bom, aqui tem alguns exemplos de fixação. O primeiro é para relacionar a determinação de partículas subatômicas e quais as semelhanças entre elas. Então, igual eu falei com vocês, o número de massa sempre vai ser maior que o número atômico. Então, no caso dessas representações aqui, se a gente observar, o número atômico vai ser o número de baixo, porque ele é menor que o número de massa. Então, quando a gente fala de número atômico, nós estamos falando de quê? De número de prótons. Então, se a gente preencher essa primeira coluna, o preenchimento da primeira coluna vai ser igual da terceira. Então, aqui a gente vai ter 18, 20, 12, 14, 12, 12, 15. Número de massa, esse número superior. Então, a gente preenche essa segunda camada aqui, ó. Aqui, gente, vamos pensar que a gente tem um íon aqui, então esse número de massa, ele ficou aqui, tá? Então, é 31. Número de nêutrons. Nós vimos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu quiser saber o número de nêutrons, eu subtraio o número de massa pelo número atômico. E aí a gente vai obtendo os valores, né? Um exemplo, 40 menos 18 vai dar 22 e assim sucessivamente. Então, depois vocês podem fazer para verificar se encontram esses valores. Número de elétrons, o que nós vimos? Todos os átomos até aqui são neutros, então quer dizer que o número atômico vai corresponder ao número de elétrons, tá? Ou o número de prótons é a mesma coisa, porque número atômico e número de prótons são sinônimos. Quando a gente tem um íon, aí a gente vai levar em consideração se é um cátion ou se é um ânion. Esse, como é um íon negativo, está ganhando 3 elétrons. Então, ele tem 15 prótons, mas ganhou 3 elétrons, vai ter o quê? 18. E aí, a partir do momento que eu determino essas partículas subatômicas, eu posso determinar a semelhança. Se a gente observar, essas duas espécies aqui, esses dois elementos químicos, possuem o mesmo número de massa. Então, eles são o quê? Isóbaros. Se nós verificarmos essas outras duas espécies aqui, vão ter o mesmo número de nêutrons, então são o quê? Isótonos.
Quando a gente pega essas 3 espécies que estão marcadas em verde, vocês podem observar que correspondem ao mesmo elemento químico, porque possuem o mesmo número atômico, e o número atômico é a identidade do átomo. Então, essas 3 espécies que estão marcadas em verde são o quê? Isótopos. E aí, isoeletrônicos, aqui ó, tem 18 elétrons. E se a gente observar aqui, ó, tem 15 prótons, mas tem 18 elétrons. Então, quer dizer que essa espécie e a primeira será o quê? Isoeletrônicas, tá? Segunda parte é o que a gente fala, então, da distribuição eletrônica, igual eu falei com vocês, que segue aquela ordem, mas a gente pode fazer uma notação mais simplificada, levando em consideração que os gases nobres, eles têm uma camada fechada, ou seja, eles têm uma camada externa completa. E a gente pode levar em consideração o número atômico deles para fazer essa notação espectroscópica simplificada. Como que a gente faz isso? Nós vamos levar em consideração o seguinte. Vou pegar um exemplo do ferro, porque aqui já trabalha com cátion, e aí vocês vão entender melhor como que funciona. O ferro, ele tem o número atômico 26. Então, vou fazer distribuição eletrônica até chegar em 26, seguindo aquela ordem que eu tinha falado com vocês. 1s2, 2s2, 2p6. A gente vai fazer essa distribuição até chegar no número 26. Então, se a gente viesse aqui, ó, do 4s2, se a gente somar até aqui, vai dar 20, desculpa. Então, falta quantos elétrons para o D? Não vamos pôr 10, nós vamos colocar 6, porque é a quantidade que está faltando. Beleza. Colocamos os 26. Se a gente observar, o argônio, ele tem 18 elétrons. O que que a gente faz? A gente coloca esse argônio entre parênteses, porque ele tem a camada fechada. E o que que vai sobrar? 4s2, 3d6. Então, a gente pega o número atômico correspondente a um gás nobre anterior a ele, coloca entre colchetes e escreve o que está faltando para completar a quantidade ali de elétrons, tá? É uma notação mais simplificada que não precisa ficar escrevendo toda hora, né? No caso do cátion, o que eu tinha falado com vocês? A gente faz a distribuição eletrônica como se fosse um átomo neutro, depois a gente ordena por camadas. Então, nessa ordenação, o que a gente viu? Que o 3d6 ele vai vir para cá e o 4s2 vai vir depois, porque a camada 4 está mais distante do núcleo. Eu tenho que retirar quantos elétrons? Vou retirar 2 do subnível S e 1 do subnível D. E aí vai ficar com essa configuração de 3d5. Bom, qual que é o elemento químico, que é o gás nobre, que tem uma camada fechada e que é anterior a ele? É o argônio. Se a gente põe o argônio com 18, até 18 vai vir até aqui, ó. Se a gente somar, ó, 2, 4, 10, 12, 18. Quem que sobra? 3d5. Então, a gente põe o argônio entre parênteses, 3d5. Como a gente faz do ânion? O ânion tem 15, mas recebeu 3. Para ânion, a gente já soma os elétrons e depois faz a distribuição como se fosse um átomo normal. A gente pega, faz a distribuição seguindo o diagrama de Linus-Pauling, só que a gente pode ver que vai ter 18 elétrons, então quer dizer que quando o fósforo recebe 3 elétrons, ele fica com a configuração de quem? Do argônio. Então, na notação simplificada, a gente vai colocar o argônio entre colchetes. Bom, nós também vimos que um outro desdobramento são os números quânticos, justamente porque, de acordo com os princípios da mecânica quântica, não tinha como a gente determinar com precisão a posição exata de um elétron. E a gente viu que o conceito de órbita era substituído pelo conceito de orbital. E aí, essas questões foram levadas em consideração apontando 4 números quânticos. Então, nós temos o número quântico principal, que indica o nível de energia. Então, nós tínhamos visto as 7 camadas, cada uma corresponde a um número quântico, que vai de 1 a 7. O secundário, ele veio do desdobramento do modelo de Summerfield, que eram os 4 subníveis, e cada um estava com um valor de L, e está associado com o quê?
com a velocidade com que o elétron move ao redor do núcleo. Então, vai variar de 0 a 3. Existem outras camadas? Existem. Existem outros subníveis? Existe. Só que a gente vai focar no nosso estudo em relação a esses daqui, tá? Tem o número quântico magnético, que vai indicar a orientação dos orbitais. Ele é variável de menos L até mais L. Então, vamos ver, por exemplo, no subnível S, que o L é 0, então a gente só vai ter a possibilidade de 0. No subnível P, que é 1, a gente vai ter que é variável de menos 1 a 1. Então, a gente tem quantas possibilidades de orbital? Esses orbitais são representados por uma caixinha, e aí a gente tem 3 possibilidades. O subnível D, o D, a gente viu que o número quântico secundário é 2, então ele vai variar de menos 2 até mais 2. Então, tem a possibilidade de 5 orbitais. E para o subnível F, nós vimos que ele é representado pelo L3, então ele vai variar de menos 3 a mais 3, que vai dar 7 orbitais. Na verdade, o que esses orbitais estão dizendo? As possibilidades com que os elétrons estão ali na região. Então, por exemplo, no orbital S, só tem uma possibilidade. Então, a gente vai ter só uma representação. No P, nós temos 3 possibilidades. Pode ser no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z. A gente tem 3 possibilidades. 1, 2, 3. Cada uma vai estar relacionada com um orbital. O D. O D tem 5 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai verificar essas 5 caixinhas aqui. E no subnível F, tem 7 possibilidades, que é o que a gente está vendo aqui. Então, gente, essas representações não são nada mais do que a possibilidade de distribuição desses elétrons numa região espacial, tá? Precisa saber qual que é a posição exata que vai corresponder a esse orbital? Não. Isso aqui eu só trouxe de curiosidade para vocês. Bom, e por último, nós temos o número quântico de spin, que indica o sentido de rotação. Então, cada orbital, ele vai comportar no máximo 2 elétrons, e esses elétrons, eles vão ter que estar em movimento oposto. Justamente por quê? Porque se eles estiverem movimentando no mesmo sentido, vai acontecer a repulsão. Então, nós vamos indicar, por convenção, que se o elétron estiver movimentando no sentido horário, a gente vai considerar como mais meio, e anti-horário menos meio. Por que essas possibilidades? Se um orbital comporta no máximo 2 elétrons, a possibilidade do elétron estar em um sentido ou outro é de uma possibilidade a cada 2 que se tem, né? E aí, a gente vai fazer a distribuição desses elétrons nos orbitais, levando em consideração 2 regras, que é a regra de Hund, e a gente também tem a regra da exclusão de Pauli. Então, o que a gente faz? A gente distribui os elétrons o máximo possível desemparelhados. A gente pode colocar, convencionar que vai fazer no sentido horário, e depois a gente retorna, depois que preencheu todos os desemparelhados, a gente retorna fazendo o quê? Um emparelhamento, tá? Vamos ver alguns exemplos, para isso eu vou vir aqui e mostrar para vocês o seguinte, ó. Um elemento X, ele apresenta o conjunto dos seguintes números quânticos para o elétron mais externo. N igual a 3, L igual a 2, ML igual a menos 1 e MS igual a menos meio. Determine o seu número atômico. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o diagrama de Linus-Pauling para nos ajudar. Se o N é igual a 3, gente, quer dizer que vai terminar na terceira camada. Então, essa é uma possibilidade que a gente vê. Então, se o L é igual a 3, a gente vai ver que termina na terceira camada. Se o L é igual a 2, se o L é igual a 2, quer dizer que pertence ao subnível D. E nós vimos que no subnível D, se o L é igual a 2, ele vai variar de menos 2 a mais 2. Bom, o ML é igual a menos 1. Se ele é igual a menos 1, quer dizer que o elétron ou ele vai ser distribuído duas vezes aqui e parar no menos 1,
ou ele vai ter a possibilidade de ter 7 elétrons. Aí, o que que vai acontecer? O número quântico de spin que vai indicar se vai ser 2 ou 7. Como é menos meio, quer dizer que terminou no sentido anti-horário, que a gente está convencionando que no horário vai ser mais meio. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai distribuir esses 7 elétrons, ó. 4, 5, 6, 7. Se a gente observar, o último elétron aqui, ó, ele parou no menos 1. Então, quer dizer que a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar no 3d7. Então, aí a gente já observou que chegou no 3d7, o que que nós vamos lá? A gente faz a distribuição, seguindo o diagrama de Linus Pauling até chegar em 3d7. Como que a gente faz? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Aí tá pedindo o número atômico. O que que a gente faz? A gente soma o número de elétrons, a gente vai ter o número de prótons, que é um átomo neutro. Então vai ser 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20 e 27. Então quer dizer que o número atômico desse elemento é 27. Depois está pedindo, determine o conjunto dos 4 números quânticos para o elétron mais externo do elemento químico sódio, que tem número atômico 11. O que que nós vamos fazer? A distribuição eletrônica até chegar em 11. Então, a gente vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Para dar os 11 aqui. 6, 2, 8, mais 2, 10, 3s1. Se terminou na camada 3, quer dizer que o N é igual a 3. Se é subnível S, o L é igual a 0. Se tem um elétron apenas, né, independente de ser um ou dois elétrons para o subnível S, a gente só tem uma possibilidade de ML que é 0. O que que vai indicar se é mais meio ou menos meio? A quantidade de elétrons aqui. Como eu distribuí só um, e a gente fez a convenção que para cima era mais meio, para baixo é menos meio, o MS vai ser mais meio. Bom, gente, de um modo geral, os números quânticos vieram da concepção do modelo atômico atual, em que o conceito de órbita é substituído pelo conceito de orbital. O diagrama de Linus Pauling ele vai ser fundamental, gente, para a gente entender a tabela periódica e suas propriedades. E essa questão dos conceitos de íons, de cátions e ânions vai ser fundamental para a gente entender ligações químicas, principalmente as ligações iônicas, que são assuntos que nós veremos no decorrer da disciplina. Aqui tem os livros que a gente tem utilizado para o preparo das aulas. Eu agora vou parar de compartilhar com vocês. Pessoal, era isso aí. Até mais, até a próxima aula, né? Nós nos vemos para continuar o estudo dessa parte de atomística, né? Na verdade, a gente vai fazer a retirada de dúvidas na primeira aula síncrona, e aí a gente vai continuar depois com tabela periódica, propriedades periódicas, dando continuidade com a ementa. Um abraço a todos.